gente abre esta edição do Check-up falando sobre a doença que tem tirado a tranquilidade dos brasileiros nos últimos meses. Febre amarela. Qual a sua dúvida sobre esse assunto? Quem precisa se vacinar? Quem não pode tomar vacina contra a febre amarela? Eu vi alguns números falando que cada 1 milhão de pessoas que são vacinadas, uma corre o risco de morte. Eu queria que vocês pudessem tirar essa dúvida aí. Doutor Robério, são muitas dúvidas, a população realmente está preocupada. Vamos tentar esclarecer essas dúvidas, ok? Com certeza, estamos aqui para ajudar. Para começar, o que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença transmitida por um vírus, o vírus da febre amarela, que é um dos arbovírus, assim como a dengue, chikungunya, ou seja, é uma doença que é transmitida através de mosquito. Mais de um tipo de transmissão. Mais de um tipo de transmissão, porque o que nós estamos tendo no país agora é a chamada febre amarela silvestre, aquela em que o homem adentra a mata, é picado por mosquitos que vivem na mata e adoece. Se chegar aos centros urbanos, a possibilidade do Aedes aegypti, o mesmo que transmite dengue, chikungunya, zika, ele também é capaz de transmitir o vírus da febre amarela. E aí nós teríamos a febre amarela urbana, que felizmente no Brasil ainda não chegamos a esse estágio, e os últimos casos foram de 1942. Vamos a algumas perguntas que você gostaria de fazer. Quais os sintomas da febre amarela? É uma doença que lembra muito dengue, então o paciente tem febre, dor no corpo, dor de cabeça, fica muito abatido, e isso ao longo de alguns dias, 4, 5 dias. E nos casos graves, o que pode acontecer é que após esse período há uma melhora repentina, mas em seguida começam os casos graves, que apenas 15% dos pacientes vão desenvolver, que começam com manifestações tipo hepatite, o branco do olho fica meio amarelado, manifestações hemorrágicas, principalmente sangramentos digestivos e, eventualmente, falência de órgãos e a morte. E uma morte a cada 3 casos, doutor? O que está acontecendo agora no país, em média, é em torno de, para cada 3 casos, uma morte desses pacientes que evoluem com as formas graves da doença, que são apenas 15%, felizmente. Vamos para mais uma pergunta. Quem precisa se vacinar? A vacina está indicada para as pessoas que vão se dirigir para áreas em que está havendo casos de febre amarela. Então, se expandiu bastante no Brasil, principalmente na região sudeste do país. Então, quem for para essa área tem indicação, se tiver acima de 9 meses de idade, e deve fazer isso até pelo menos 10 dias antes de se dirigir para essa área. Até 59 anos? Até 59 anos. Acima de 60 anos é necessário que haja uma recomendação médica para que a pessoa receba a vacina, porque nessa faixa etária existe um maior risco de complicações decorrentes da vacina. Então o médico tem que avaliar o risco, o benefício dessa pessoa que está indo para uma área em que estão ocorrendo casos. Grávida pode vacinar? Grávida não tem indicação para vacinar, a princípio, apenas aquelas que estejam numa área de grande ocorrência de surtos, também o médico vai ter que avaliar o risco-benefício. É importante reforçar que não deve tomar a vacina são aquelas pessoas que têm alguma deficiência da imunidade por medicamentos, por tratamentos quimioterápicos, aquelas mulheres que estão amamentando bebês abaixo de 6 meses de idade. Esses são grupos que não devem receber a vacina. Vamos para mais uma pergunta. Tire suas dúvidas sobre a febre amarela. Como não existe um abastecimento, não se previa tantos casos no país, o que está sendo feito pelo Ministério da Saúde é fracionar uma dose da vacina, fracionar em 5 doses. Isso permite que o maior número de pessoas nas áreas em que estão acontecendo casos sejam vacinadas e permita proteger as pessoas. Existem estudos mostrando que pelo menos 8 anos essas pessoas vacinadas com dose fracionada
vão ficar protegidas também, assim como aquelas que tomam a dose inteira. A vacina hoje é considerada dose única com proteção para a vida toda. Não temos casos aqui no Ceará. Não temos casos aqui no Ceará. Temos visto aí muitas filas nos postos de saúde e a prioridade realmente são essas pessoas que vão viajar. Tem que levar o comprovante da viagem. Então, na verdade não está se exigindo o comprovante para viajar para as áreas aqui no Brasil, né, do Sudeste. Isso só quem está no exterior já estão pedindo que isso seja feito. A OMS está recomendando que os turistas estrangeiros venham para cá e se vacinem e se dirigem para áreas de risco aqui no país. Aqui no Brasil não tem esse controle ainda interno em relação a essa questão. Mas a recomendação é que as pessoas que vão se dirigir para essas áreas se protejam com a vacina. Doutor, já ouvi algumas pessoas falando aí que tem medo da vacina, né? Por conta desses casos de morte em São Paulo. Tem muito risco? Não tem muito risco. Essa é uma vacina que foi desenvolvida em 1937, então tem vários anos sendo utilizadas e, obviamente, como qualquer outro imunobiológico, tem riscos de eventos adversos, inclusive adversos graves. Mas é uma vacina bastante segura e esses eventos adversos graves são muito raros. E vamos continuar com a proteção, né? Passar o repelente, usar roupas mais vestidas, né? Mais compostas para evitar essa picada. Sim, essa também é uma forma de proteção importante, que as pessoas usem o repelente, roupas que protejam mais o corpo, né? Mosquiteiros para os bebês, então isso é importante sim. Então agora todo o estado de São Paulo tem indicação da vacina, o Espírito Santo também a nova indicação, Minas Gerais como um todo. Esses são os estados que estão tendo o maior número de casos recentemente e Rio de Janeiro também são os estados também que atraem muitos turistas. Doutor, muito obrigado então por esses esclarecimentos aqui no Check-up. Por nada, foi muito bom colaborar.